A paz, queridos. Uma vez mais cumprimento aí quem está perto de você na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos então no estudo Redescobrindo os Mandamentos do Reino. Hoje na quarta semana. Vamos recapitular uma parte aqui, porque já faz tempo que nós estudamos, que é para você não esquecer, tudo bem? Amém? Falando um pouquinho, irmãos, a respeito da importância da obediência aos mandamentos, que foi a última parte que nós falamos na terceira semana, tudo bem? Nós vimos, recapitulando aqui hoje, que Deus primeiro sempre propõe a aliança para depois ele apresentar as leis. Ele não chega dizendo: olha, eu exijo isso, aquilo outro para você ter aliança comigo. Não, ele primeiro propõe a aliança e depois que você aceita a aliança com ele, ele apresenta os mandamentos. Se você observar, isso é bem distinto, é bem diferente do que normalmente o homem faz. Nós, quando vamos assinar um contrato, seja ele qual for, nós primeiro, ou pelo menos eu espero que seja assim com todos, nós lemos o contrato para depois firmar a aliança, não é assim? Pelo menos é o que se espera. Com Deus não, ele apresenta primeiro a aliança para depois mostrar os mandamentos. E por que isso, pastor? Alguém certa vez pensou que era uma forma de Deus, né? Uma pegadinha de Deus, olha isso. Pegadinha de Deus. Ele olha, vem, aí depois que vem, ele fala para você, pegadinha. Agora você vai ter que fazer isso, aquilo outro. Não, não é isso. Mas Deus apresenta primeiro a aliança, para que você possa perceber aquilo que vai vir antes mesmo de obedecer. Antes de você obedecer, Deus já diz: é isso, é uma amostra, é, sabe, um modelo, é uma amostra grátis, eu poderia dizer assim, do que vai vir. Amém? E nós vimos que Deus apresentou duas alianças. A primeira aliança, através, né, da lei mosaica. Deus primeiro chamou o povo de Israel. Você sabe disso, ele chamou o povo, tirou o povo do Egito, e só depois que o povo tinha saído do Egito, que passaram o Mar Vermelho, que é uma espécie de batismo, eles passaram o Mar Vermelho, e só depois disto é que Deus apresentou a lei. Amém? Só que a lei de Moisés, ou lei mosaica, ela mostrou a força do pecado, ela mostrou até a possibilidade de perdão, mas o homem não conseguia ir além disso. Era como se ele ficasse refém da própria lei. Ele não conseguia melhorar. Ele pecava e a lei dizia o que ele deveria fazer para receber perdão. E ele fazia, apresentava o sacrifício, era perdoado e depois voltava a pecar. Apresentava mais o sacrifício e depois voltava a pecar. E esse ciclo permanecia. O homem não conseguia ir além disso. Foi então que o Senhor propõe a nova aliança através do sangue de Jesus. Através da graça, Deus mostra de novo a força do pecado. De novo ele mostra a possibilidade de perdão. Mas algo mais acontece na nova aliança. É que o Senhor nos chama para um desenvolvimento, um aperfeiçoamento, uma melhoria, um refino na nossa própria vida. Amém? A graça propõe aperfeiçoamento. Você pode dizer isso? A graça propõe aperfeiçoamento. Aqui na nossa igreja, aqui na Assembleia Mundial Evangélica, nós não temos o costume de estar o tempo todo dizendo, cadê as mulheres? Irmãs, você não pode, por exemplo,
usar uma maquiagem, você não pode, por exemplo, também não incentivamos não, tá? Isso é escolha de cada um. Você não pode usar uma calça jeans, por exemplo. O que eu ensino? Que a mulher o homem de Deus deve evitar o quê? A sensualidade. Tanto faz ser homem ou mulher. E tem uns caras também arrochadinhos aí, viu, irmão? Que acolá aparece um aí, né? Deve ser a da turma que é fã do povo do sertanejo. Só pode ser. Que acolá chega uma embalada a vácuo aí, né? Que acolá chega. Mas não é o nosso costume, não. Eu ensino tanto para homens quanto para mulheres. Nós devemos evitar a sensualidade. Eu ouvia, hoje não ouço mais, mas ouvia bastante no começo, principalmente as mais novas, tanto solteiras quanto casadas, que diziam para mim assim: ai pastor, e eu vou me vestir igual uma véia, é? Não tinha isso? Tinha muito. Primeiro que isso nem vale mais, porque o pessoal de mais idade hoje, meu filho, não é? O pessoal mais idoso aí, meu filho, tá tudo nas cocotinhas, tudo com as roupinhas, você tá por fora. Isso nem serve mais como parâmetro, não serve mais. Mas a ideia não era essa. É possível a pessoa usar uma roupa mais frouxa, mais folgada, e não ser roupa de velho, ser bonito. Amém? Pelo contrário, na antiguidade, as mulheres se reservavam mais, no sentido de mostrar o seu corpo, e mesmo assim casavam. Eu provo isso. Quer que eu prove? Provo. Tá aí você. É prova que a sua avó casou. Ou pelo menos que teve filhos. Se casou, não sei, mas teve filhos. Isso quer dizer que a avó dela também teve filhos. Isso quer dizer que a avó dela, a avó da bisavó, também teve filhos. Então não vem com essa conversa de vou usar roupa sensual que é para poder casar. Conversa fiada. Uma vez encontrei uma irmã, uma roupa tão indecente, que eu falei, irmãos, não aguentei não, falei, é friboi? Alguns entenderam. Eu perguntei, tá? Tá na promoção, minha filha, é? Tá na vitrine? Não precisa. Você tá me entendendo? A graça produz o quê? Aperfeiçoamento. O próprio Espírito Santo vai dizendo para a pessoa: você não fica bem com você, não. E a pessoa começa a se incomodar com aquilo. Entende? Ela começa a se incomodar com aquilo. E pouco a pouco vai abandonando maus hábitos, expressões ruins. Você não precisa estar o tempo todo vigiando quem ouve a palavra de Deus, irmãos. Não precisa. A pessoa ela começa a abandonar. Tem alguém aqui que abandonou, por exemplo, palavrão? Falava e hoje fica esquisito você falar palavrão? Levanta a mão mais alto para me ver. Pois é. Pois é, a pessoa aquilo começa a incomodar. Já aconteceu com você das pessoas que falam palavrão te pedir desculpa por falar perto de você? Comigo acontece muito. Porque as pessoas percebem uma diferença. E essa diferença não está na roupa, não está em andar com a Bíblia na mão, e não é proibido, tá? Mas está onde? Na mudança, no aperfeiçoamento, que nós chamamos de conversão, que o Espírito Santo produz. Isso está claro para você? Sim? Então a graça, além de perdão, ela produz o quê? Aperfeiçoamento. A pessoa que diz que aceitou Jesus, mas não houve aperfeiçoamento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha nesse processo. Porque a graça produz aperfeiçoamento. Isso está claro? Amém? Eu não vou ler todos os versículos, vou ler apenas 2 de Romanos capítulo 6, verso 14 e verso 18, que diz assim, verso 16, né? Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá o quê? Domínio. Então, quando eu não tenho Jesus na minha vida, o que acontece? O pecado me domina. Olha como é estranho um crente dominado pelo pecado. Não pode. Nós temos que dominar a própria natureza e não o contrário. Pastor, mas não é possível. É possível sim, irmãos.